Olá! Hoje nós vamos falar sobre o VSSS, basicamente um futebol em menor escala jogado por robôs. O campo em que o jogo acontece possui medidas de 150 por 130 centímetros, com laterais de 5 de altura por 2,5 centímetros. Ela é preta e fosca, evitando reflexões, exceto as paredes que são de cor branca. Nos cantos são posicionados triângulos isósceles, de 7 por 7 centímetros, impedindo que a bola ali fique presa. As marcações e medidas específicas do campo podem ser vistas na imagem na tela. As linhas do campo devem ser sempre brancas, e as marcações de bola livre podem ser tanto brancas quanto cinzas. Um detalhe bem interessante é que a bola utilizada no esporte ela é relativamente específica. Ela deve ter aproximadamente 42,7 mm de diâmetro e 46 gramas de massa, e para evitar problemas de visão entre as equipes, ela deve ser concedida pela própria organização que fará o evento. Para facilitar a visualização também, o campo deve ser em um local fechado com condição luminosa, clara e uniforme. Quanto aos robôs em si, eles têm medidas máximas de 7,5 por 7,5 por 7,5 centímetros, não incluindo a antena de radiofrequência ou seus uniformes, caso tenham, mas incluindo qualquer extensão como pernas ou braços completamente estendidos. O uniforme não pode fazer parte do robô, deve ser removível, e não pode estender sua medida para mais de 8 por 8 por 8 centímetros. O topo dos robôs também é padronizado. Não deve ser pintado de laranja, branco ou cinza. Na realidade, só podem possuir duas cores além de preto e a cor do time. Ainda na parte superior, deve haver uma região de cor amarela ou azul, definida pelos organizadores para diferenciar os times. Falando nos times, a disputa é entre dois grupos com 3 robôs, cada time sendo controlado por um só computador. Um dos robôs tem direito de agir como goleiro. Essa posição é definida por um contador, que determina qual dos membros do time está há mais tempo na área do gol. Caso nenhum dos 3 esteja nessa área, e o time não tenha determinado previamente quem será o goleiro, esse título é determinado aleatoriamente, e pode variar durante a partida. Os privilégios do goleiro são: poder cobrir mais do que 30% da bola nas vistas superior e lateral, e poder segurar a bola na área do gol do seu time. Lembrando que os robôs devem ser completamente independentes, com sua própria fonte de energia e motores. A única conexão entre eles deve ser uma sem fio entre eles e o computador. Essa conexão existe para que o computador possa enviar sinais aos robôs, porém esses sinais possuem algumas restrições. Eles devem ser todos autônomos. Os humanos ali só podem enviar sinais aos robôs quando a partida não estiver acontecendo. As únicas exceções são aquelas autorizadas pelo árbitro, variando de caso a caso. Assim, humanos não podem diretamente controlar os jogadores em campo. Um exemplo de informação que pode ser transmitida é, de forma autônoma, uma direção na qual um dos robôs deve se mover. O computador consegue essa informação ao analisar a sua visão do campo, proporcionada pelo sistema sensorial escolhido pelo time, geralmente uma câmera que fica no centro do campo, suspensa a mais de 2 metros do mesmo. E os robôs podem ser substituídos caso necessário. Durante o jogo, cada time possui 2 substituições, as quais são solicitadas e a partida é pausada em um momento oportuno para essa troca. Essas cargas de substituição não contam para substituições feitas no intervalo ou para quando um dos robôs é danificado. Ele sempre pode voltar ao campo depois de reparado. O jogo em si acontece em 2 tempos de 7 minutos, separado por um intervalo de 10 a 12 minutos, dependendo da disponibilidade de ambas as equipes a voltar à competição. Se uma delas não conseguir voltar, a partida acaba em WO, ou seja, walkover. A equipe adversária possuirá 3 minutos no campo para marcar a maior quantidade de gols que conseguirem, sendo o placar final aquele obtido com esse tempo. Uma equipe com WO pode receber uma multa e recebe menos 2 pontos na partida. Com o início do jogo, algumas coisas são definidas. Primeiramente, a cor que sinaliza cada equipe. O time que começará com a bola pode livremente distribuir seus robôs pelo campo e pelo círculo central, enquanto o time defensor só tem acesso ao seu lado do campo. Após a sinalização do árbitro, todos podem se mover. E, se moverem antes, ocorre uma saída falsa. Mas nós vamos explicar isso um pouquinho mais pra frente. Antes, vamos entender como ganhar. É simples. Quem tiver mais gols, ganha. E os gols são considerados como momentos em que a bola passa por completo por cima da linha do gol. Agora, vamos rapidamente passar pelos casos mais pontuais dentro do jogo. A saída falsa ocorre quando em qualquer momento de bola parada, algum robô se mover antes do aviso do árbitro. Na primeira ocorrência, o time recebe uma advertência, e na segunda, algum efeito pode ocorrer.
mas ele varia bastante dependendo da situação. Então aqui estão todas as alternativas e consequências. Interrupções durante o jogo. O jogo pode ser interrompido quando um robô travar, bloqueando o gol, um gol ou uma falta ocorrer, ou for declarado chute livre, pênalti, tiro de meta ou bola livre. Tiro livre. Ocorre em casos definidos como falta. A bola é posicionada na posição CL e o time atacante coloca um de seus robôs atrás da bola e os outros dois são distribuídos pelo seu campo. Os robôs defensores podem ser distribuídos ao redor da área do gol, próximos ao goleiro. Com aviso do juiz, todos podem se mover. Pênalti. Ocorre em diversas ocasiões em que for recorrido. A bola é posicionada no ponto PK. O time atacante então posiciona um jogador atrás da bola e distribui os outros dois jogadores em seu campo. Já o time defensor deve posicionar o seu goleiro com um dos lados em contato com a linha do gol e os seus outros jogadores do lado do campo do oponente. Com a sinalização do árbitro, todos podem se mover. Tiro de meta. Por ser um pouco variado, aqui estão na tela todas as situações em que ele pode acontecer. A bola é então posicionada no campo do goleiro, onde ele é colocado sozinho. Os defensores distribuem seus jogadores pelo campo e, posteriormente, os atacantes, aqueles com a bola, fazem o mesmo. Bola livre. Ocorre no caso de um impasse de 10 segundos fora de qualquer área de gol. A bola é recolocada pelo juiz no ponto FB do quadrante em que o impasse ocorreu. Todos os robôs a menos de 20 centímetros da marca da bola livre são movidos para o quadrante do seu campo mais próximo. Depois, cada time pode colocar um robô a 20 centímetros da bola, sempre se posicionando do lado mais próximo do próprio gol. Após a sinalização do árbitro, todos se movem. E por último, as faltas. Por serem algumas, vou listá-las na tela e exibir a descrição mais exata de cada uma. São elas: as faltas pessoais, as faltas de ataque, as faltas de defesa, as faltas de comunicação e as faltas de posicionamento. Bom, essas são as regras básicas do VSSS, o futebol de robôs. Espero que tenham gostado e até a próxima!